Amém. Irmãos, quarta-feira eu dei uma mensagem aqui, não deu para... É um estudo que a gente começou a fazer, minha esposa começou a fazer, aí eu também senti o desejo, e Deus falou muito com a gente. E nessa conversa com Deus, Deus nos deu revelações, e cada vez mais nós temos a certeza que a palavra de Deus é a verdade e é a voz de Deus para nós. E nesta mensagem de quarta-feira, contei aqui uma história, eu não vou pregar o que eu preguei, só vou fazer um resumo, que Isaías, ele era um profeta, e esse profeta, ele pregava só em Israel, mas no Reino do Sul. Eram 12 tribos. 10 dessas tribos resolveram ir para o norte de Israel, deixando sim só 2 tribos em Jerusalém, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O que acontece com as outras 10? Elas vão para o norte e lá, o que acontece? São traídas, todas essas tribos, os reis, os profetas e os sacerdotes, destrói eles, guerra, matam muito, sobra um pouco deles. Ah, matou todo mundo? Não, perderam o poder, foram expulsos. Você pode ler na Bíblia, Jeremias, você vai encontrar isso, o próprio Isaías, e o próprio Isaías foi morto, né? Foi cerrado ao meio, o profeta. Olha só como o pessoal era bonzinho. Mas o que chamou a atenção dessas mensagens, dessas passagens, é que tudo aquilo que estava acontecendo, aconteceu há 2.700 anos atrás, está acontecendo agora. Do mesmo jeito. Só que o povo de Israel nós substituímos pelo povo de Deus. Né? A partir do momento em que você se separa de Deus, a partir do momento que a igreja se divide, toda essa maldade que nós estamos vendo no mundo inteiro, o culpado é a igreja do Senhor. Porque aonde a igreja do Senhor, aonde a luz entra, as trevas têm que sair. E nós vimos aí nesses últimos acontecimentos que as trevas tomaram conta do mundo inteiro. E todo dia nós temos visto notícias ruins, né? Não estou nem falando do Covid. Irmãos, eu não acredito nessas mortes aí. Pode até morrer, mas muita morte por uma coisa que não é tão grave assim. Por mais que tem gente que ache. Ai, porque o médico falou, porque o médico... Mas a gente sabe que tem um monte de interesse político no meio também. Aí o que acontece? Acontece que nós temos visto tudo isso acontecer, a tragédia. Israel enfraquece muito por causa da divisão dos povos de Deus. Nós temos visto uma igreja dividida hoje, cada um por si. Né? Nós estamos aqui hoje pregando, mas porque houve uma interferência semana passada com o prefeito. E essa interferência fez com que o prefeito abrisse o coração para abrir a igreja. Mas se não tivesse a interferência, nós não estaríamos aqui hoje para pregar o evangelho. A igreja hoje, ela não está, irmãos, unida. Então, quando a igreja não se une, tudo bem, cada um pode ter sua denominação, seu pensamento dentro da palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que hoje nós vemos gente que não apoia, né? Gente que não apoia o outro, inveja um do outro. Por que aquelas 10 tribos se dividiram, saíram de Jerusalém, onde era o templo, onde realmente eles adoravam Deus por interesse próprio. E nós estamos vendo isso. E o que aconteceu com Israel? Destruído. O que está acontecendo com o mundo? Destruição. Então, se tem um culpado nessa história, é a igreja que se diz do Senhor. A palavra do Senhor, você pode, quem estuda a Bíblia, Apocalipse, você vai pegar Isaías, você vai pegar Jeremias, é nítido, você ouve o que Jesus falou, é unânime.
só os remanescentes vão ser salvos. Jesus falou, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. As pessoas hoje são muito individuais, até mesmo dentro da igreja. Porque eu penso, porque eu acho, porque eu... Irmão, quando tem o eu, o diabo já tomou conta. Nós cristãos, nós não falamos em eu. Essa pessoa não existe. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, pronto e acabou. Ou o que está escrito é verdade, ou nós vamos ser iguais a esse povo rebelde, que não estão crendo na palavra do Senhor. Estão cada um por si e acha que está certo. Agora que o Senhor está mostrando para nós, eu estou vendo nitidamente, irmãos, nitidamente como vai ser o arrebatamento. Nitidamente. O pastor está com medo de abrir igreja, irmão. Com medo. Tem crente com medo de sair na rua, vir na igreja, com medo. Ainda que fosse o ebola, 100 vezes pior do que o ebola. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos o quê? Não funciona então esse versículo mais. Pastor, não existe mais. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças. Tomou ou não tomou? Então mostra. Mostra a sua fé agora. Mostra. Alguns não conseguem mostrar. Claro que nós estamos aqui de máscara porque mandaram. Tem que obedecer às leis, né? A Bíblia diz. Outra coisa, veio o pastor falar para mim, eu fiz culto com a porta fechada. É o diabo. Porque a Bíblia diz que temos que obedecer às autoridades, irmão. Imagina esse pastor pedindo obediência, ensinando a verdade para os membros. Ô pastor, nem o senhor obedeceu às leis, quem é o senhor pedir para obedecer a palavra de Deus? Qual é a diferença? A Bíblia diz que tem que haver uma diferença na vida daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Agora é a hora de mostrar a diferença. Eu tenho falado essa semana inteira. Esse caos que está acontecendo, os verdadeiros cristãos vão prosperar, vão crescer. Os verdadeiros. Agora nós vamos ver quem realmente são de Deus. Aqueles que realmente estão servindo a Deus. Porque aqueles que não servem a Deus estão com medo. Medo é do diabo. Né? Aqueles que vão honrar a Deus verdadeiramente. Porque o Senhor está mostrando para nós como vai ser o arrebatamento. Muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Porque a Bíblia diz, eu honro aquele que me honra. E ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa. Aquele que larga o arado e olha para trás, eu não tenho prazer nele. Pastor, mas eu não tenho essa fé. Amém, eu respeito. Mas é essa fé que você tem que ter. Porque é uma fé que está alicerçada onde? Jesus falou, quem crê em mim que vai ser salvo. Não é quem crê no pastor, no apóstolo, na igreja. Não, isso não vai ser salvo. Quem vai ser salvo é quem crê na palavra. E a palavra de Deus diz, agora é a hora. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Pastor, para quê? Então, o próprio Isaías foi cortado no meio por causa do Evangelho. Eu estou dizendo, irmãos, que muitos estão sendo agora testados a sua fé. Essa é a palavra de Deus para todos nós, até mesmo pregadores. Quero ver vocês mostrarem se você tem fé. Não é uma fé louca, onde as pessoas vão se arriscar sem crer. Preguei isso essa semana, eu acho. Não, foi aquela mensagem a última lá, Jesus é o remédio. A mensagem é muito boa para explicar o que eu estou falando aqui. Eu não tenho fé, irmão, então fique em casa mesmo, não sai de casa. Não vai dar uma de louco. Amém? Não vai dar uma de louco. Mas o Senhor está dando oportunidade para nós, Daniéis, entrar na cova dos leões e os leões não comer. Está dando oportunidade para os Sadraques, Mesaques, Abednegos entrar na fornalha e não ser queimado e o Senhor ser glorificado. Amém? Ele está dando oportunidade para o povo de Deus abrir o mar vermelho e passar e os inimigos todos serem destruídos.
E as pessoas precisam ver. O Senhor está dando oportunidade. O Senhor esquadrinha corações. Ele prova os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas atitudes. Se você não tem essa fé, irmão, não se arrisque. Não se arrisque. Não me siga. Siga o que está escrito. Amém? Então vamos para a mensagem literal agora. Isaías 5,18. Vai até o 21, tá? Olha aí. Ai dos que se prende à iniquidade, com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. O Senhor é bem claro aqui, né? Ai daquele que se prende à iniquidade. Ai daquele que se prende ao pecado. Vamos lá. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos. Que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Jesus também falou, ai daquele. Volta lá, filho, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, veja, e inteligente em suas próprias opiniões. Então o Senhor aqui, Ele está realmente mostrando, Ele está dividindo o povo. Aqueles que estão na iniquidade, aqueles que não estão nem aí com a iniquidade, aqueles que estão no pecado, esperando que Deus venha fazer algo para a vida dela. Volta lá, onde a gente comeu, 19, né? Não, 20, 18. Ai dos que se prendem à iniquidade. A pessoa está vivendo na iniquidade. Não está nem aí. Maldição, e está passando a maldição, pior que o vírus. Pior que o vírus é a iniquidade que você está passando para o seu parente, para o seu filho, para o seu neto. O Senhor vai falar para muitas pessoas aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E tem gente que está passando a iniquidade e não está nem aí. Isso é pior do que o vírus que está por aí. Outra coisa, irmãos, o vírus da influenza foi embora? O da dengue foi embora? H1N1 foi embora? Você acha que o corona vai embora? Então, irmão, um dia você vai encarar ele. Por que correr dele? Não faz sentido. É que a televisão colocou muito medo, né? E você acredita. Mas um dia ele não vai embora do Brasil agora. Vai ficar pro resto da vida. Daqui a pouco vem outro. Vem o 20. Aí o 20 vão ficar todo mundo dentro de casa. Até quando? Se é para acabar, então vão ficar até o resto da vida, então. Porque um dia nós vamos ter que encarar esse cara aí. Se já não encaramos. Talvez você nem percebeu. Porque 80% não vai sentir nada. Criança não sente nada. Criança não pega. Raríssimo. Só se tiver algum problema. Fraqueza no pulmão já. Aí, isso aí é um problema que dá mais no pulmão, respiratório. Mas já tem remédio para isso também. Mas está uma briga política muito grande. E a televisão não divulga. Mas isso é tudo política. Isso é mundial, irmão. Isso foi um golpe da esquerda mundial. Os planos estão tudo aí. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida, essa guerra que nós estamos vendo aí, política, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, é a guerra que a gente tem no mundo espiritual. É a mesma coisa, irmãos. O demônio são esses bandidos. Eles têm estratégia, eles estão ao derredor, bramando como leão para poder entregar, para poder se destruir. Pode ver, irmão, você vence uma, daqui a pouco vem outra, e assim por diante. O inimigo nunca vai te deixar. Quando a gente acha que a coisa vai melhorar, daqui a pouco vem uma cacetada. Aí está melhorando, daqui a pouco vem outra notícia ruim. O Brasil está crescendo, o mundo está melhorando, aí vem esse tal de corona aí. Veja, as coisas, o inimigo vai parar quando? Nunca. Essa é a estratégia dele.
E o que nós, igreja, estamos fazendo para impedir isso na nossa vida e na nossa nação? Nós temos um grupo de oração que nós oramos todo dia pela nação. E temos também grupo que nós estamos participando com o pastor do Brasil inteiro. A oração nós estamos fazendo, mas e a ação? Orar faz bem, tem que fazer, mas tem que tomar atitudes também. O guerreiro não fica só parado. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos colocar em condições de enfrentamento. Outra besteira, quarentena, irmão, se isola o doente, não os sadios. Os sadios têm que andar. O doente que tem que ser preso. Não prender os doentes com os sadios junto. Só num pensamento desse, por causa do medo. O medo fez as pessoas ficarem desesperadas. Tem muita gente morrendo espiritualmente, irmãos, porque não se alimentam da palavra de Deus. Se alimentam de más notícias, se alimentam de coisas produzidas pelo diabo e não produzidas pela palavra de Deus. Presta atenção que eu vou falar. Suponhamos que nós sejamos açúcar e o mal, as pessoas más, seja o sal. Nós, como cristão, todo cristão tem que ser açúcar. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho. Não importa a situação que esteja acontecendo ruim, o nosso dever é transformar a maldição em bênção. Eu estou vendo ao contrário, os crentes dando fogo, lenha, às coisas ruins. Nós estamos neste mundo, qual que é a função do médico? Ir lá e curar, tratar, não é isso? Não é chegar e falar, vai morrer, não tem mais jeito. Não, ele está lá, não, vai dar certo, nós vamos fazer esse tratamento vai melhorar. Né? Eu sei porque eu vivi em hospital 23 anos. E os médicos, graças a Deus, hoje não tem muitos médicos como eu tinha na minha época. Porque os médicos de hoje, irmão, 70%, acho que até mais. Estou chutando aqui. É porcaria. Porcaria. Médico antigo é outra coisa. Chegava lá o médico, ele te levantava. Só de chegar, só de falar com a gente já era curado. Não precisava nem de remédio. De tão boa notícia, tão ânimo que ele colocava na gente. Fala com o médico hoje. Vai morrer, vai desgraça, isso não tem jeito, já morreu 10 disso, já morreu 100. Ele só desanima a pessoa. Só coloca o lado negativo. Por quê? Porque a desgraça dá dinheiro, irmão. Mas nós cristãos, nós não estamos aqui para falar de desgraça. Nós temos que alertar da desgraça, mas nós estamos aqui para pregar as boas notícias. Amém? É para falar aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus levou as doenças, sim. Jesus nos libertou do mal, sim. É essa a verdade. Agora, se for para falar outra verdade, outra palavra que não seja essa, então, irmãos, cai fora. Melhor ficar com a boca calada. Vai lá no 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. No 20 primeiro. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, ou seja, inverte. O cristão foi chamado para pregar boas notícias, alertar sim do mal, mas fazer com que as pessoas acreditem em Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras deles nós já fomos o quê? Quem falou isso? Isaías. Então vamos para a mensagem. Isaías 8:13. Por que então há derrota, irmãos? Por que o povo de Deus ele é derrotado? Eu vou ler o 13, 14, 15, 16, depois você volta por 13. Ao Senhor dos Exércitos é que você deve considerar santo. A Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém,
ele será uma armadilha e um laço. Vocês vão entender. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laços e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Olha isso aqui, irmão. Volta lá. Nós vamos explicar esses versículos. Irmão, isso está acontecendo agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês cristãos, daqui a pouco, preste atenção no que eu vou falar agora. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela não é usada, se eu sou crente e eu não uso a palavra de Deus, eu não passo ela, não ensino ela, ela é tua destruição, é o veneno dentro de você. Porque Deus te deu a palavra de Deus para você passar ela, para você curar as pessoas, para você libertar, não é para ficar com você, é para você viver dela e passar ela. E o que aconteceu aqui? Primeiro, ao Senhor dos Exércitos é que vocês não voltamos lá já? O 13, né? Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele que vocês devem temer. E dele que vocês devem ter o quê? Pavor. Então veja, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas não têm colocado Deus em primeiro lugar. Quem é que está falando aí? Primeira coisa. A OMS, comunista. Quem tem mais poder? Quem fala melhor? A OMS ou o Senhor dos Exércitos? Quem tem mais poder? Quem fala a verdade? O crente esquece disso. Não, mas o ministro, quem é que fala a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que eu tenho que aprender, irmãos. Aí o que o Senhor fala? Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. Nós temos visto o povo não considerando a palavra de Deus, não considerando o que Deus fala. As pessoas não ouvem o que Deus fala, mas ouvem o que o diabo fala lá fora. A guerra é essa, irmãos. Nós estamos vivendo uma guerra. Eu estou alertando vocês, irmãos, quando chegar o arrebatamento. Eu até falei domingo, né? Eles estão colocando mas não funciona no Brasil isso daí. A máscara para entrar no supermercado. Você vai no supermercado, lá está tudo sem máscara. Você vai no comércio, ninguém entra com máscara. É mais ou menos a marca da besta, vai ser assim. Quem não tiver a marca não vai comprar mesmo. A gente consegue comprar porque o pessoal quer vender, eles não querem nem saber se está com máscara ou não. Você pode ir na maioria dos comércios aí, ninguém está usando máscara. Alguns usam tal, mas a marca da besta é parecida. Mas o Senhor diz aqui, o que acontece? O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele que vocês devem temer. Quem você está temendo? O povo está temendo, irmãos, o que o pessoal do mundo está falando. O que as organizações mundiais do diabo está falando, mas não o que a palavra de Deus diz. Tem como Deus agir na sua vida, irmão? Não, Deus não vai agir, porque Ele disse, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Você fica um ser humano mortal. Nós só seremos diferenciados se a nossa vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Volto a dizer, se você não tem essa fé, seja um normal, para que você não caia na besteira aí, de ficar doente, e depois vai falar que é por causa do pastor, porque o pastor falou que eu não posso. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que o Deus fala. É Ele que você deve temer, não esse povo aí de fora. Aí Deus olha para o coração, o meu crente, está com medo. Mas também não vai dar uma de louco, porque o pastor falou, porque está escrito, se a tua fé não é desse jeito. Não, pastor, eu tenho medo. Então, você tem medo? Se esconde mesmo. Não sai de casa. Porque com medo, a Bíblia, o próprio Jó falou, Senhor, porque o que eu mais temia me aconteceu. O que você tem medo vai acontecer. A vida, irmãos, é para ser enfrentada. Deus não se agrada daqueles que são covardes. Nós temos que enfrentar o mal, não fugir, não pular, não arrumar uma outra estratégia. Eu sempre aprendi com um pastor, uma vez ele falou isso, ficou marcado. Falou assim, Luiz Carlos, toda opção é do diabo. Só existe um caminho,
a palavra de Deus. Toda opção fora da palavra é do diabo. E é verdade. Isso nunca saiu da minha cabeça. Mas eu tenho que crer na palavra. Porque você liga, hoje eu liguei de manhã 15 minutos quase que eu acreditei que o vírus é ruim mesmo. Não, estou sendo sincero. Falei para minha esposa, mais 5 minutos eu esqueço a palavra, eu vou acreditar no vírus. Imagina esse povo, irmãos, meia hora ouvindo a televisão, notícia ruim, teu sistema imunológico fica 2 horas baixo. Só de ouvir notícia ruim. Uma hora ouvindo notícia ruim, você vai ficar 2 dias com o sistema imunológico lá embaixo. Quanto mais tempo você passa ouvindo coisa ruim, mais tempo o seu sistema imunológico vai ficar lá embaixo. Isso é ciência, não é Bíblia. Isso é ciência, você vai encontrar isso na internet. Então é só estudar. Então vamos lá. A rejeição da palavra, irmãos, Jesus, tem sido o mal do mundo. A rejeição da palavra. Nós temos visto uma rejeição muito grande àquilo que está escrito na palavra. E nós temos visto que muito mais as pessoas têm dado ouvido para as coisas do mundo. Nós temos visto aí a igreja com carnaval, festa junina. A Páscoa desse ano foi ruim, né? Mas por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não tem sido no coração das pessoas a importante, mais importante. O que tem sido mais importante é o que as pessoas estão ouvindo. E quando um povo, nós vamos chegar no final, vocês vão ver isso. Quando o povo não tem temor à palavra de Deus, ele é um simples mortal. Deus chama para a gente, vem para cá, irmão. Vem para o meu lado, alinha comigo, que eu vou te transformar numa pessoa diferenciada. Malaquias 3 diz, há uma diferença na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve a Deus. Salmo 91 diz, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Irmão, não se preocupa porque as coisas... Ai, pastor, mas... Às vezes eu tenho falado, essa crise que está tendo no país, é daqui 3, 4 meses que a gente vai sentir. O desempregado agora, quase 10 milhões foram mandados embora, dobrou o número de desempregados no Brasil. Agora eles estão ainda no seguro-desemprego, tem a rescisão, né? Tem esses dinheiro que o Bolsonaro está descendo aí, dando aí os R$600. Mas setembro e agosto, depois de setembro, não acabou isso. Muita gente está achando que vai melhorar. Não. Estou falando do lado humano. Agora e para o crente? 1.000 cairão. Por causa de um crente, a empresa não vai fechar. Porque enquanto houver um justo, o diabo não vai destruir aquela empresa. É essa palavra que eu vejo. Deus falou, Abraão, né, quando ia destruir a Sodoma e Gomorra, falou, enquanto houver um justo, Sodoma e Gomorra não vai ser destruído. Então veja, irmãos, quando há um justo, a coisa é diferente. Deus tem um compromisso com o justo. Então, é a segurança que a gente tem por crer e viver na palavra de Deus. Essa é a diferença. No versículo 14 e 15, os dois juntos. Vamos lá. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos nos laços, capturados. Bom, aquilo que eu estava dizendo, a palavra de Deus, ela pode ser para você a tua bênção, mas pode ser também a tua maldição. Qual que é o salário da desobediência? A morte. Então, a morte é por causa da desobediência, irmãos. O pecado é que traz. É o que ele começou a falar lá. O pessoal está preso à iniquidade e está preso ao pecado. E fica pedindo para Deus resolver o problema dela. Resolve o teu. Se você tem que resolver o teu problema. Qual que é o teu problema? É o pecado. É a desobediência, a não estar alinhado com a palavra de Deus. Na verdade, não é Deus que vai destruir a pessoa, o diabo. Ele mata, ele rouba, ele destrói.
mas ele precisa encontrar uma legalidade na sua vida. Nós pregamos isso sexta-feira aqui na igreja. Vamos lá, 16 e 17. Guarde o mandamento com cuidado, e olha aí, sela, irmão, a lei entre os meus discípulos. O Senhor mandou a gente pregar, irmão. Eu não vou chegar aqui e falar coisas que não estão na palavra de Deus. Sele isso no coração do povo. O meu povo precisa estar ouvindo a palavra. Irmão, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento. Você fica lá 10 minutos ouvindo a televisão, você fica muito desanimado. Mas você fica lendo a Bíblia, você fica ouvindo mensagem, te dá uma vontade de correr, de lutar, de dar soco no mal, de pregar o evangelho, de dar, entendeu? Por quê? Porque a palavra de Deus te dá gás, é um energético. Agora as pessoas ficam atrás de toxina, que essas palavras aí do mundo, aí o Senhor não pode cumprir a palavra dele. Nós temos que largar a toxina. Ah, pastor, ela é verdade? Para o mundo. Para nós não pode ser a verdade. Para nós a verdade é a palavra de Deus. Essa é a diferença. Mais um. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele, porém, a minha esperança. Irmãos, é como ele diz, temos que esperar no Senhor, selar o nosso coração com Deus, fechar com Deus, fechar com a palavra de Deus. Eu vou viver aquilo que está na palavra. Eu não vou aceitar nenhum... Por mais que eu veja o cara lá morrendo, por mais que eu veja o vírus saindo pelo nariz, por mais... Não, aquilo lá não vai me atingir. Porque a palavra de Deus me garante que se eu estiver nele, não vai... Praga nenhuma chegará na minha tenda. Ah, pastor, então eu vou desculachar, não sei o que lá. Ó, irmão, a fé é a fé. Eu tenho essa fé. Se o cara cheio de vírus tossia assim, ó, na minha cara, sossegado, não. Eu vou chamar ele de porco. Não tenho medo do vírus. Minha fé. Talvez você não tenha. Se você não tem, então fica longe. Não vai dar uma de super-herói. Mas eu estou querendo mostrar para você o nível de fé que você tem hoje. Se você precisa ter fé. Não para chegar lá, espirra em mim, tosse em mim. Não, não é isso. Se caso acontecer, a Bíblia diz que nenhuma coisa mortífera, dano nenhum causará em você. Não está escrito isso? Para aqueles que creem. Está lá em Marcos 16, versículo 18 e 19. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos... Olha isso aqui, irmão. Sabe o que é isso aqui? Olha o que Isaías está falando, 750 anos antes de Jesus nascer, ele está falando uma fala que Jesus hoje está falando para nós. E qual que é essa fala? Aqui estou eu, Jesus, com os filhos que o Senhor me deu, o Pai, né? Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Versículo 19. Quando disserem a vocês, consulte médiuns, espíritas, que murmuram encantamentos, pois todos procuram os seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Então veja, hoje muitas pessoas estão procurando essas coisas. Jesus falou, não, eu estou aqui com aqueles que são de Israel, aqueles que são o povo escolhido. Mas o que está acontecendo com o povo hoje? O povo está escolhendo outros deuses. O povo está seguindo outros deuses. É espírito, é os mortos. Irmão, foi uma pessoa falar, Jesus, eu quero ser seu discípulo. Mas deixa primeiro enterrar o meu pai que morreu, acho que. Aí Jesus falou, deixa os mortos para os... Quem não está com Jesus está morto, irmão. Quem não está com Jesus está morto. Quem não aceitou a Jesus está morto. Estão condenados para o inferno. Aí o que as pessoas estão fazendo isso? Estão ouvindo os mortos falarem. Estão ouvindo as más notícias, estão achando que está. Então veja, irmãos, as pessoas elas precisam
entender isso. Os mortos estão mortos. Eu vou dar ouvido ao morto. Não, você não sabe, minha filha, o que aconteceu. Quem que está falando? Tem Jesus? Não. Então, não, mas é crente. Não, mas é um pastor. Mas o pastor falou, não pode abrir igreja. Mano, você vai dar ouvido para um pastor que está dizendo que não pode abrir igreja, irmão? Coitado dos membros dessa igreja. Vão todos morrer. Já estão mortos. Porque a Bíblia diz que o povo é como profeta. Ou é o profeta como povo? O profeta é como povo. Você vai estar tudo morto. Estão com medo. Mas a palavra de Deus... Aí Jesus olha, o pessoal está consultando morto, está consultando espírito, adivinhação, mas não consulta a palavra do Senhor. Amém? Agora, como que eu devo ser como cristão? Isaías vai mostrar agora para a gente. Olha isso daqui, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. Para Isaías está falando, olha, eu vou falar, nós vamos mostrar agora que Isaías era igual a gente. Mas quando ele mudou a postura dele, ele foi transformado. Olha só isso aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamava uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vamos até o 5 aí. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quer dizer, ele falava coisa errada, e vivia no povo também tudo. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha aí, Isaías teve uma experiência com Deus. Irmãos, ninguém vai se converter se não tiver uma experiência com Deus primeiro. Ninguém deveria se batizar antes de ter uma experiência com Deus mesmo. Ninguém. Mas eu não posso impedir o desejo da pessoa. Mas por quê? Porque aqueles que não tiveram experiência com Deus, mesmo batizando, nunca irão se converter. Porque o que me fez mudar, foi a experiência que eu tive com Deus antes de me batizar. Ficou marcado. Eu não tenho como duvidar de Deus quando eu olho para a minha vida antes da minha cura. Quem sou eu para duvidar que aquilo foi um milagre? Então a experiência é muito grande, é muito, muito importante. Por isso que hoje muita gente vem para a igreja, se batiza por causa de dinheiro, porque quer mudar de vida. Não se batiza porque tiveram uma experiência com Deus. A experiência com Deus, não importa se foi na vida financeira, se foi na vida sentimental, se foi uma cura, não importa. Mas a experiência com Deus é que vai fazer você realmente continuar com Ele. Faço pergunta. A primeira coisa que nós vamos ver aqui em Isaías é que quando ele vê Jesus, ele tem essa experiência, ele vai tomar uma atitude. Vamos lá. Próximo. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será o quê? Perdoado. Tem tradução que diz que a tua iniquidade será tirada. Então veja, irmãos, além dele ter uma experiência, Deus deu um ministério para ele. Ele conhece o ministério, daqui a pouco ele vai acontecer. Mas antes, ele teve que ser o quê? Purificado. O que ele está falando? O que Jesus e o João Batista pregou? Arrependei-vos dos seus maus caminhos.
arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Quando ele viu aquela visão espiritual, ele falou, mas eu não sou digno, eu sou um pecador, tenho lábios impuros. Mas como houve um arrependimento dele, veio a brasa, né? Isso tudo simboliza o quê? Que os seus pecados foram perdoados e que ele não é mais condenado e que ele poderia agora viver uma vida com Deus. Então é a mesma coisa conosco, irmãos. Nós temos que ser purificados. Presta atenção nessa palavra agora. Purificados. O que é uma pessoa purificada? É uma pessoa, irmãos, que está livre dos pecados. Nós temos que nos livrar de todos os pecados o mais rápido possível. A primeira coisa que Isaías teve, o reconhecimento que ele era um pecador. E eu estou vendo isso, estou tendo uma experiência, porque tem muita gente até que tem uma experiência, mas não larga o pecado. Continua no mesmo erro. Essa é a derrota do povo. Essa é a derrota da igreja. Às vezes você vai lá na igreja, qualquer igreja do mundo, o que acontece? Olha, eu fui curado, milagres. Você vê milagre, irmãos? Você vê um milagre. Você já sentiu um milagre na tua vida. Você vê a tua vida como que você era antes de chegar na igreja. Não estou falando que está 100%, mas olha, melhorou. Já melhorou 1000%. Tem que melhorar mais 1000. Mas presta atenção de quando você chegou na igreja. Mas essa experiência com Deus não está sendo mais suficiente para o povo se converter e deixar o pecado. Eu sempre digo na igreja, Deus sempre dá uma amostra grátis para nós, para a gente ver, olha, Ele existe, olha o que Ele fez na minha vida. Mas é que nem o povo, irmão, não muda. Você dá lá cesta básica para aquela pessoa durante um ano. Aí a pessoa não sai de casa, não vai procurar emprego. Aí você chega depois, não vou poder mais, você vê que o cara é vagabundo, você não vai te dar, irmão, vai falar mal de você pra caramba. Que você é um traíra, que você deixou ele na mão, deixou os filhos dele passar, ele não consegue arrumar emprego, está difícil aqui, mas você é o culpado dele. Ele vai falar para todo mundo que você é culpado. Não é assim? É o que as pessoas fazem com Deus. Se Deus existe, por que Ele não muda a minha vida? Deus está dando oportunidade para você largar o pecado, irmãos. Vocês vão ver daqui a pouco. Deus está dando oportunidade de você mudar de vida. Deus está dando oportunidade para você mostrar que você tem fé nele. Deus está dando oportunidade para você verdadeiramente obedecer a palavra dele. E não é difícil. É que você talvez nem leia a Bíblia. É difícil você viver com Deus e não ler a Bíblia. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa. Olha, eu preciso ler a Bíblia de outro jeito agora que eu estou meio ruim nessa parte aqui. Opa, por que tem vez? Porque Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo, eu vou ter que estudar a Bíblia de uma outra maneira agora, porque nessa parte eu estou meio fraco. Reconhecer o meu erro, reconhecer que eu também não sou perfeito e falar, eu vou buscar o conhecimento mais aqui, mais ali. Eu estou preparando um curso muito bom, bem profundo mesmo. Vocês vão ver como que vai ser bom, de libertação, sobre principados e potestades. Pois quem quiser fazer, a gente vai marcar um dia aí. Vai demorar um pouco para eu parar. Outra coisa, irmãos, já fizemos até o 19? Nós estamos no 6, 7. Tá bom, 7. Faço uma pergunta para vocês agora, que eu deixei aqui em observação. Quais são os impedimentos de sua vida que devem ser removidos para levá-los à santidade? Faça essa pergunta. Quais são os impedimentos na sua vida? Personalidade, medo, raiva, ódio, falta de perdão, o pecado talvez, literalmente, que você continua praticando. O que é que você sabe que está errado, que você tem que tirar? Falando, isso aqui não é de Deus. Eu sou assim e eu tenho que mudar. Faça uma revisão aí na sua vida. Veja ainda aquilo que você precisa ser mudado. Veja aquilo que nós pregamos, aquilo que a palavra de Deus diz que você ainda não está fazendo. Veja aquilo que você está correndo e não quer fazer.
Veja aquilo que dentro de você acha que está errado. Você ainda é uma pessoa que mente, você rouba, você engana. Você é uma pessoa que não ora. Ah, pastor, mas não orar é pecado? Claro que é. A gente tem que orar. Não, Deus quer que, a Bíblia diz, orai um pelos, é mandamento. Ah, pai, eu oro pela minha mãe, pelo meu pai. Não, irmãos. Deus está procurando gente, crente, que entra na brecha dos outros. Cadê? Eis-me aqui, Senhor. Quer ver? Daqui a pouco nós vamos ver. Ele ouve e tem a consciência do pecado. Nós estamos no versículo 8 agora. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Olha lá. Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E aí? O Senhor está procurando. Que adianta você vir na igreja, você não quer ir? Que adianta você ouvir a mensagem, fazer seminários, aprender a Bíblia, aprender como expulsa um demônio? Você foi? Você tem o conhecimento, mas não quer fazer? O Senhor está procurando. Quem eu enviarei? Quem eu enviarei? O Isaías, quando ele reconhece o seu ministério, ele reconhece o ministério dele, sou eu. Eu vou sim. E ele foi morto, cortaram ele no meio. Ele estava preocupado com isso? Não. Cadê aquele fogo, irmãos, para pregar o evangelho que o crente tem que ter? Cadê aquele fogo que o crente tem que ter de expulsar demônio? Cadê aquele fogo que a pessoa agora falou, agora é a oportunidade de pregar o evangelho? E que tem de gente. Sábado eu fui pregar para uma pessoa que ele pediu a conta do serviço, irmão. E dentro de casa assim, ó, zumbi dentro de casa, pedia conta por medo de morrer. Aí você vai falando, você vai pregando, você vai mostrando vídeo, tal. Cadê o crente hoje indo até essas pessoas e tirando o medo deles? Cadê? Se for ver, o crente está mais com medo que o pessoal lá de fora. Medo de morrer. Eis-me aqui, Senhor. Cadê os cristãos? Cada um tem uma desculpa. Irmão, se nós não tivéssemos intercedido diante do prefeito, nós não estaríamos aqui hoje, nem domingo, né? Nós fizemos a primeira reunião. O crente está orando. Vai virar anjo. Ora para cair dinheiro na tua conta, irmão. Ora para o teu armário. Em nome de Jesus, meus armários enchem agora de picanha. Geladeira, picanha. Enche de arroz. É assim que funciona, irmão? Você tem que trabalhar. Vocês vão ver um monte de crente desempregado. Eu falei para os pastores, domingo nós fomos para pedir intervenção militar. Se vai acontecer, eu não sei. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Mas deu resultado, né? Essa semana, até o Moro caiu fora. O que nós estamos fazendo para melhorar a fé das pessoas? Ficar pregando, fazer live? O pessoal faz live. Não, irmão, o que você está fazendo para mudar a fé das pessoas? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou. Eis-me aqui, Senhor. Quando uma pessoa, irmãos, tem uma aliança com Deus, quando uma pessoa ela está alinhada com Deus, o que acontece com ela? Primeira coisa, Salmos 32, 3. Olha que interessante. Às vezes você lê a Bíblia e fala, meu Deus, onde está? É que nem advogado. Advogado é assim. Você pega nosso vadimeco é todas as leis que existem. No Brasil, as novas, todo ano tem que renovar o vadimeco, que é ano a ano, porque eles vão aprovando leis novas. Então o advogado tem que conhecer aquilo lá de cabo a rabo. E de vez em quando, a gente pega umas leis lá, né? O advogado, aqui, pá, e manda bala. E consegue alguma coisa. Vamos lá. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mais um. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O diabo, né? Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Mais um. Então, reconheci diante de ti o meu pecado
e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja, enquanto você... eu estou sofrendo. Você está sofrendo? Cadê o teu pecado? Tem pecado. Para de pensar em pecado, como matar, roubar, beber, prostituir, adulterar. Para, irmão. O maior pecado do povo hoje de Deus é a omissão. A Bíblia diz: tudo que não é pela fé é o quê? Você anda pela fé? Até o comer, vai me fazer mal. É pecado. Porque o Senhor santificou toda a comida, a não ser que tenha sangue. Então o que acontece? Bom, a gente come essas porcarias industrializadas, aí também Deus não tem. Mas todo o alimento natural está aí, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado sem se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é o que, irmão? Pecado. Tudo que a gente faz e que não vem da fé que nós temos na palavra de Deus, a fé vem por dar... É pecado. A gente fica parado aí nos pecados. Pô, você teve medo disso, você teve medo de falar, você teve medo de pôr a mão e expulsar, você teve medo de pregar. Eu não vou pregar para aquela pessoa porque aquela pessoa é católica. Mas Deus não mandou você pregar para toda criatura? Bom, eu, sinceramente, se vier crente de outra igreja, aí seja bem-vindo. Mas não estou atrás desse cara não, de outra igreja. Eu estou atrás do católico, do espírita, do macumbeiro, do ateu, do à toa. Vamos lá, vamos pregar. Mas eles... Bom, vamos ter conhecimento para passar. Vamos ter confrontamento na Bíblia, respeitando a fé de todo mundo. Não vai chegar xingando todo mundo. Mas chega, a palavra de Deus diz isso. A minha fé está na palavra de Deus. Tua fé está alicerçada aonde? Pergunta isso, a primeira coisa. A minha fé está alicerçada na Bíblia. E a sua? Nos Espíritos. Quem garante que eles estão falando a verdade? Você vê? Você conhece ele? Não, mas ele conhece. Aí você vai na Bíblia. Na Bíblia diz que o diabo está ao derredor, que o diabo se veste de anjo de luz. Jesus disse que isso é um espírito, é um demônio. Aí não tem uma Bíblia, irmãos. Tem uma palavra. O bom obreiro manuseia bem a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que a gente faz que não é por fé, é pecado. Hebreus 4:13. Presta atenção. Senhor, mas Deus entende. Hebreus 4:13. Deus conhece tudo da sua vida. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar o que, irmão? Conta. Sabe aquela pessoa que está lá no carro? Por exemplo, o pastor que rouba a igreja. Deus está o quê? Eu vou prestar o quê? Prestar conta para o homem é bom. Você pede perdão, paga a multa. Agora eu quero ver prestar conta para Deus, irmão. Não sei o que esses caras pensam na vida. Eu vou prestar conta. Se Deus me revela uma coisa na palavra e eu não passar para vocês, eu vou prestar conta com quem? Com Ele. Não te revelei? É para falar. Eu estou procurando pessoas que falam. Não fica nas mesmices por aí. Deus sabe de todas as... Por que a vida das pessoas está amarrada? Por que você vê as pessoas com a vida amarrada? Provérbios 28:13. Estou terminando. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Irmão, se você está no pecado, irmão, a tua vida vai ficar o quê? Amarrado. Não é a igreja, não é o pastor, é os teus pecados. Ele amarra você. Lá, não prospera. Prosperidade não é só dinheiro. Não é feliz no amor, não encontra namorado, não encontra... Namorado não, noivo. É que nem um pastor que nós vimos aí. Ele chega assim para o jovem, você quer casar? 2 meses para casar. Eu estou afim daquela mulher lá. 2 meses. Não, mas eu não tenho emprego, eu não tenho geladeira. Problema teu. 2 meses eu quero você casado. Você quer Jesus? Se converta, irmão. É a mesma coisa. Aí ele falou, não, se for de Deus vai acontecer um milagre. Ele conta até um testemunho do obreiro que estava lá.
Por quanto tempo eu te dei para você casar? 2 meses. Você tinha o quê? Nada. O que aconteceu? Ganhei casa, ganhei geladeira, ganhei tudo. Apareceu tudo, não sei de onde. E casei. Ah, esse era de Deus. Ah, eu vou casar. Só ver. Ó, estou sem dinheiro. Não conta comigo. Não é de Deus. Porque quando Deus dá a missão, Ele também te dá a condição. Deu para entender? Quando Ele te dá a missão, Ele te dá a condição. Quando Ele falou para mim, abre o ministério. Eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Mas Ele mandou as pessoas para cumprir a missão. Eu não fui atrás de ninguém aqui. Eu fui atrás. Eu convidei, via na rua, tal. Aí eu falei, você não quer ir lá cantar um louvor? Tá bom, vou cantar só um louvor. Eu falei, tá bom. Só vou hoje, porque eu já estou em outra igreja. Eu falei, tá bom. Aí ele veio cantar e não saiu mais. E eu não falei para ele ficar. Ele disse, eu vou ficar. Se Deus te dá a missão, Ele te dá a condição, irmão. Você quer pegar a missão? Deus não se agrada daquele que larga a mão do arado e olha para trás, irmãos. Olha lá. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Agora, você quer que Deus ouve a tua oração, irmãos? Todo mundo conhece, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, não é o do mundo, o mundo está no pecado, está na iniquidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem que se humilhar, e orar, primeiro se humilha, depois que ora, buscar a minha face, ou seja, ter uma experiência com Ele, conhecer Ele, experiência com Deus, e se afastar dos seus maus caminhos, porque Deus vai te mostrar os maus caminhos. Do céu o ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Aí você vai ser abençoado. Essa aqui é a receita, irmãos, para você conseguir êxito na sua oração. Primeiro, se humilhar diante do Senhor. O Isaías se humilhou. Eu sou pecador, minha boca é impura, eu vivo com um povo com boca impura. O que sou eu, Senhor? Calma, já reconheceu que você está se humilhando aí. Calma, tem coisa boa. Orar, falar com Deus, buscar a minha face. Ou seja, irmão, enquanto você não ouvir Deus, não adianta, não vai acontecer. Você tem que ouvir Deus falar com você. E quando é que Deus te ouviu? Quando aparece a fé no seu coração. A fé é o sinal que Deus te ouviu. Porque a fé vem por dar ouvido a quê? Palavra. Você está com problema, vou dar um exemplo para você. Você está com um problema financeiro. Aí você vê lá, o Senhor é meu pastor e nada a mim. Aí você liga a televisão, Covid-19, morreu 3. 9 milhões foram mandados embora. Agora eu estou funhenhado. Onde você já antes tinha emprego, imagine agora. O que acontece com a tua fé? Você vai orar, Deus me dá emprego. Bom, enquanto o seu coração não dizer para você, teu coração, através da palavra, que o Senhor realmente é teu pastor e nada vai te faltar. Uma senhora um dia, uma pastora, uma vez falou comigo, um testemunho dela, lá de São Caetano, conversando com ela, ela me disse o seguinte, olha, eu estava numa situação muito difícil, meu marido havia ido embora, e eu com 2 filhas pequenas em casa, eu tinha comida, mas não tinha gás. E eu fiquei com vergonha de pedir e orei a Deus. E Deus falou no meu coração assim, pode acender o fogo que Ele vai acender. E ela já tinha virado o gás de... Não é assim que a gente fazia? Põe em cima da cadeira, para ver se o gás... E ela falou, não tinha acendido, pastor. Mas o Senhor, com gás de pé, fui lá, acendi o gás e pegou fogo. Acendi a outra boca, pegou fogo. Acendi a outra boca, pegou fogo. Fiz a comida rapidinho, vai se acaba. Deve ter tido alguma coisa, um gásinho que estava escondido. Aí chegou no outro dia de manhã, falei, meu Deus, e agora? Será que sobrou um pouco de gás no ontem? Resumindo,
Ela ficou 45 dias assim, com esse gás. A fé, irmãos, ela faz o milagre acontecer. Quando você tem fé no coração, é porque Deus falou com você. Porque só Deus pode te dar essa fé. A fé vem por dar ouvido à minha palavra. A sua oração vai ser ouvida. E o que Ele mandar você fazer vai acontecer. Então, Deus sempre vai honrar a palavra dele. Sempre. Sempre. Olha só para terminar. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Qual que é o outro versículo mesmo que ele fala? Qual 21? Recebi uma ordem para abençoar, e Ele abençoou, e não posso mudar. O que Deus fala, está falado. E todos nós recebemos uma ordem: abençoa. E se quer abençoar uma pessoa, é falar a palavra de Deus, é dar ânimo, é mostrar o caminho. Deus não mente, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.